Obrigado. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Feche seus olhos e abra seu coração. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. Possamos ter a oportunidade de ouvir a voz dele. Sejamos sensíveis à voz dele. Senhor, nós convidamos doce amigo Espírito Santo para conduzir este tempo, Senhor, de ministração da tua palavra. Cremos e entendemos e confiamos, Senhor, que até aqui o Senhor ministrou algumas coisas já em nossos corações. E creio, Pai, que o Senhor tem coisas mais profundas para realizar e ministrar em nossas vidas. Queremos estar sensíveis à sua voz. Queremos estar perceptíveis da sua voz. Fala conosco nesse tempo. Esta é a minha oração em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Assente-se, amados. Queria compartilhar um texto nessa noite, ali no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Glória a Deus. Efésios 2, verso 8. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem não está aqui, né, está em casa. Glória a Deus. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Esse texto de Efésios é um livro muito interessante, e ele tem um cerne, né, para nós do cristianismo. Tem uma palavra muito chave, que quando nós começamos a entender um pouco dele... Não, amém, obrigado. Eu, daqui a pouco, faço essa Bíblia mais para lá, mais para cá. Que nos chama bem a atenção sobre o propósito central para as nossas vidas. E quando nós começamos a ler a Escritura, quando nós começamos a estudar a Palavra de Deus, nós começamos a ir um pouco mais a fundo para entender qual é o nosso propósito. E a pergunta é para nós: você sabe qual é o teu propósito? Teu propósito é estar aqui na igreja cantando, você está aqui na igreja pregando, você estar aqui na igreja, de repente, ajudando na limpeza. Qual é o teu propósito? Pergunte para a pessoa que está perto de você, não tão perto, né, que nós estamos mantendo um distanciamento, literalmente aqui, né? Pergunte para ela se ela entende o propósito dela, se ela sabe o propósito. Qual é o propósito para as nossas vidas, né? Nós precisamos entender o propósito que Deus tem para nós, porque Deus tem muitos propósitos, né? Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que nós precisamos entender que o propósito do Senhor, ele vai ser central para as nossas vidas. E quando nós entendemos esse propósito, nós vamos andar, fluir, e as coisas vão realmente fazer toda a diferença na nossa vida. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, o verso subiu aqui. Deixa eu achar na minha outro apoio aqui. Só um minuto. Muita calma nessa hora. O texto eu citei aqui, mas o verso fugiu aqui. Mas eu vou ler o texto aqui. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas,
na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios, acho que é 1:8. Alguém pode achar aí para mim, ver se é isso mesmo? 1:9? 1:9, então. É 1:9. Maravilha, obrigado. Eu marquei aqui e esqueci de colocar a referência. Eu vou anotar aqui para não perder mais. Então, esse texto está no início do livro. Ele vai dizer que o bom propósito é que seja estabelecido em Cristo, isto é, de fazer convergir, de reunir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Há um propósito para nós. Jesus veio a essa terra com um propósito, né? Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação. E o segundo ponto é, a igreja é o instrumento de Cristo para a reconciliação. Amém? Jesus é a reconciliação entre nós e Deus. E nós somos, igreja, a reconciliação, fazendo estabelecendo esse link, né, entre a humanidade que está perdida, que está precisando de Deus. Nós temos esse papel. Quando Paulo fala sobre o corpo, né, o corpo, nós precisamos estar sendo o corpo de Cristo nessa terra. Nós que vamos, nós que agimos, nós que caminhamos, nós precisamos estar sendo o corpo de Cristo nessa terra, para convergir esse mundo perdido, esse mundo que está pecaminoso, está no pecado, está perdido, precisando de Deus. Por que, queridos? Quando nós pensamos em pecado, a palavra pecado, um dos termos usados é harmatia, que é errar o alvo. Errar o alvo. É você pegar uma flecha e lançar no alvo, e você errou o alvo. Mas não é somente errar o alvo, é estar em desordenança, estar em desarmonia. Então o mundo, estando no pecado, ele está em desarmonia com a vontade de Deus. Ele está em desarmonia com o que Deus tem estabelecido, com o propósito que Deus tem estabelecido para a humanidade. Então, queridos, nós temos esse papel como cristãos de levar as pessoas a palavra de salvação, para reverter essa condição, para que a pessoa saia dessa condição e venha para o reino de Deus. Quando nós olhamos para a carta de Efésios, vamos avaliar qual foi as circunstâncias que Paulo escreveu essa carta. Os estudiosos ainda têm aí uma dificuldade com relação se foi escrita e endereçada a Efésios. Não há um consenso se é realmente para Efésios, mas não é o caso que nós vamos entrar aqui no ponto, porque vai longe a discussão, né? Mas pensando na carta que foi escrita às igrejas, e que ela circulou em muitas igrejas, e é a carta para nós hoje. Nós somos a igreja, você é a igreja do Senhor. E a pergunta é, você foi salvo para um propósito? A declaração não é uma pergunta, é uma declaração. Você foi salvo para um propósito. Fale para a pessoa que está do seu lado. Nós fomos salvos para o propósito. Convergir todas as coisas para Cristo. Levar as pessoas até o entendimento de quem é Cristo. Queridos, a igreja, é maravilhoso estarmos aqui reunidos, adorando e louvando o Senhor. Amém? Mas é muito mais que isso. Nós precisamos entender isso. Por quê, queridos? Porque o mundo sem Deus, ele é um caos. Nós estamos vendo a humanidade, o quanto a humanidade está se debatendo. Tiramos um peixinho do aquário, né? E ele começa a se bater. E assim está a humanidade sem Cristo. As pessoas estão sem Jesus e estão vivendo uma vida louca. Uma vida de busca de coisas, né? Aquele anseio desenfreado. Porém, elas nunca conseguem ter a satisfação. Por quê? Porque está faltando Jesus. O ser humano nasce com um buraco dentro de si, preenchido somente por Jesus.
Somente Jesus vai preencher esse vazio. E as pessoas estão ansiosas por coisas. Por quê? Porque o coração delas ainda não encontraram Jesus. Só que quando nós paramos para pensar, queridos, e olhamos para a igreja, e vemos a igreja vivenciando isso, é uma coisa que nos preocupa. Porque quando eu estou vivendo em Cristo, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Sou um cristão. Mas o meu coração está tão preso às coisas, eu estou tão afoito pelas coisas, eu começo a pensar que o propósito do Senhor não está se cumprindo na minha vida, na sua plenitude. Eu ainda estou com o meu coração apegado a essas coisas. Eu estou preso a isso. Queridos, não é algo que você não possa orar por uma coisa, para você conquistar a sua casa, seu carro ou coisas nesse gênero. Não é isso. A preocupação é aonde está o teu coração. O que a Bíblia diz? Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Se o nosso coração está nessas coisas, nessa busca, nós estamos perdendo o propósito. Por quê? Porque o texto, vamos à frente, né? Paulo escreveu essa carta preso, apaixonado pelos irmãos, pela igreja, realmente vivenciando o amor intenso do Senhor, ele vai preso por estar anunciando a palavra. Você já pensou, queridos, nós nessa pandemia, nós já sentimos o baque, né, dessa perseguição, desse vírus, atribulando a igreja do Senhor. Pense a perseguição que os cristãos viveram. Cristãos sendo levados, né, para serem queimados em praça pública, para iluminar. Cristãos sendo ali lançados para os leões, para os animais. Homens que foram ali crucificados. Pedro, diz a lenda não, diz aí os estudiosos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Homens que foram cerrados ao meio e não negaram a Jesus. E hoje, não é muito longe, nós vemos em lugares da perseguição do Evangelho, homens que têm uma experiência com Jesus e não o negam, realmente são executados por amor a Cristo. Mas nós, a igreja brasileira, percebemos que as pessoas, qualquer perseguiçãozinha, ela já esmorece. Às vezes você está passando uma luta que, não desmerecendo a luta que você esteja passando, mas a luta às vezes que você está passando, você acha que é um peso tão grande que você está só. Você já começa a se comparar com Elias, né? Vida, né? Senhor, estou aqui, estou indo para a caverna. O homem enfrentou 450, 850, né? Profetas, né? E ali, de repente, ele vai para a caverna. Ok, foi um momento, mas foi um homem que fez a diferença, né? O homem orou e parou de chover. O homem orou e choveu. E não só isso, né? Não foi só esse marco na história, mas foi um homem que fez a diferença. E nós muitas vezes estamos esmorecendo porque alguém falou uma coisa para mim, alguém olhou torto na igreja. Então eu muitas vezes fico pensando que a igreja está se degladiando entre a própria igreja, o corpo está se arranhando, sabe aquelas pessoas que estão se cortando, né? Quando nós, igreja, estamos vivenciando algumas situações de picuinhas dentro da igreja, que Paulo enfrenta isso na igreja também, não é uma coisa nossa, nós não somos exclusivos, né? Mas a igreja, quando está dessa forma, eu vejo que as pessoas o corpo está se machucando, porque uma pessoa, de repente, falando do outro, é como se você estivesse passando a faca ali para cortar a veia, para machucar. Então nós precisamos pensar que nós somos o corpo de Cristo e o corpo precisa estar sarado, a mente saudável, né, que nós estávamos falando ontem. A mente nossa precisa estar saudável, nós precisamos avaliar que eu preciso estar saudável, disposto, animado, para poder levar essa animação a outras pessoas.
As pessoas olham para você, você é um cristão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem nem força de erguer o braço. Um sobe e o outro desce para poder ajudar. Dar um equilíbrio. Amados, precisamos estar animados. Levar o Senhor para as pessoas. Realmente ter prazer. Porque boas novas, a palavra de Deus diz que nós temos que levar boas notícias. O que é boas notícias? Jesus é as boas notícias. O Rei, o Senhor dos Senhores. Então como que eu vou levar as boas novas para as pessoas desanimadas? Chutando a latinha, né? Não, queridos, animados. O Senhor nos resgatou. Nós somos salvos. Estamos ensaiando, vamos lá de novo. O Senhor nos resgatou, nós somos salvos. Aleluia. Nós somos salvos. É algo prazeroso. E mais, não foi você que escolheu o Senhor. Foi Ele que te escolheu. Então não adianta achar que você é bom ou não, sou melhor que fulano, beltrano. Não, queridos, nós somos todos iguais. Ele nos ama da mesma medida, na mesma proporção. Mas Ele quer você feliz. Ele quer você animado. Circunstâncias, lutas vêm, a dificuldade vem para todo mundo, gente. A dificuldade vem para todo mundo. Eu falo muitas vezes para algumas pessoas, sem Jesus você passa a dificuldade e vai ficar ali nadando, né, contra a maré. Em Jesus você passa dificuldade, mas está em Jesus. E com Ele, Ele vai ajudar você. Ele vai de repente fazer até você andar sobre as águas. Ele vai estar com você. Ele vai estender as mãos e vai te ajudar a passar a situação. Mas estar nele é mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Nós precisamos ter isso claro dentro do nosso coração. Nós precisamos ter isso claro que estar em Jesus é algo precioso. E por isso eu preciso estar anunciando esse Jesus às pessoas. Porque o texto diz que nós somos salvos pela graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio de um agente que é a fé. Isso não vem de vocês, é um dom. Dom é um presente. Então você não merece, você ganhou. Você ganhou, é um presente de Deus para a tua vida. Então não importa o que você faça, Deus te deu. Você não era merecedor, mas Deus te deu. Aleluia! Deus te deu, glória a Deus, Ele te deu a mim. E eu preciso reconhecer isso. Eu preciso me alegrar com isso. Eu preciso honrá-lo por isso. Eu preciso honrá-lo por isso. Ontem foi a palavra de ontem, honra, né? Honrá-lo por isso. Porque eu preciso entender isso que Ele me deu. E quando eu menosprezo com as minhas ações, as minhas atitudes, a minha vida desleixada, uma vida cristã meia boca, empurrado com a barriga, eu estou deixando de lado todo o presente que Ele te deu. Estou pondo de lado, deixando ali, em stand-by. Não vou mexer com isso agora. Porque eu estou preocupado com outras coisas. A minha vida está voltada para outras coisas. Eu estou muito preocupado neste momento, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso correr atrás disso, porque se eu não fizer, ninguém faz por mim. Verdade? O que Deus te deu é para você fazer. O que você tem como compromisso como pessoa, né? No seu profissional, é você que tem que fazer e faça bem feito. Honre aonde você está. Trabalhe com dignidade. Faça realmente tudo que te der na mão, faça com zelo, com excelência, para honrar a Deus através da tua vida. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. O teu comportamento, queridos, ele é, digamos, analisado, não é na frente das pessoas, é no secreto. É quando você está só. Quando tem pessoas vendo, é fácil você... Poxa, fulano está ali. Né? Comportar agora. Queridos, não é na frente das pessoas. É no secreto. É quando você está só, no seu quarto. Quando você está na rua.
aonde você estiver, é nessa hora que você precisa honrar a Deus, para você reconhecer o presente que Ele te deu. Ele te deu um presente. Ele te deu o dom da vida. Não por obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras que você fez que você recebeu esse presente. Porque somos criação. Eu estava lendo um comentarista, ele fala que Paulo estava bem poético ao escrever esse texto, capítulo 2. E quando a gente pega esse termo, somos criação de Deus, em algumas versões traz que nós somos como um poema de Deus, né? Isso nos leva a uma ideia do poema, criação ou feitura, né, o termo, que um poema é o melhor do escritor. Ele está colocando o seu coração naquilo. E quando nós olhamos que Deus nos fez e nós somos o melhor de Deus, amém? Nós somos feituras dele, nós somos o melhor. Deus colocou o seu coração em nós. Aí eu começo a pensar: Senhor, o Senhor tem colocado tudo, me dado esperança, me dado expectativa, me dado o projeto de vida eterna. E o que eu tenho feito para o Senhor? O que eu tenho feito como resposta? Qual é a minha resposta a essa oportunidade que o Senhor está me dando? A pergunta é para você e para mim: qual é a resposta que eu estou dando ao Senhor? Qual é a minha resposta? Nós somos chamados, somos salvos para o propósito. Eu tenho entendido esse propósito e estou dando essa resposta. Estou dando essa resposta, queridos. As pessoas estão perto de mim e eu tenho realmente entendido isso e dado a resposta para aquela pessoa, falando de Jesus para ela. Estava conversando com a mãe que ontem eu estive aqui de manhã, tendo meu tempo aqui. Daí saí aqui, portão da casa do meu tio ali aberto, do outro tio, né? Não desse que está aqui. Ele sentado lá, eu parei ali, comecei a conversar com ele. Fazia muito tempo que eu não conversava com ele. E o assunto é Jesus. Ele falando, nós falando do caos desse mundo, da corrupção. Eu falei: a humanidade sem Jesus não tem jeito. E convergi em Jesus. Até citei esse texto de Efésios 1:9. Jesus veio para convergir todas as coisas. E o assunto foi Jesus. Enquanto eu estive ali, eu falei de Jesus. A minha parte eu estou fazendo. E é isso que nós precisamos entender. Aonde nós passarmos, querido, a oportunidade, esbarrou em você a oportunidade, Jesus nessa pessoa. Ah, você é um crente chato? Não, eu sou de Jesus. Eu tenho um compromisso com Ele. E eu quero ver as pessoas vivendo algo novo. Porque quando Jesus entra, a nossa vida muda. Amém? Os porões são limpos. A nossa condição muda. O nosso semblante muda. Os nossos olhos mudam. Você vê uma pessoa deprimida, a janela, né? Diz que os olhos são a janela da alma. Não é isso? Você vê uma pessoa deprimida, como é o olhar da pessoa? É triste de ver. E quando uma pessoa ela é impactada por Jesus, você já viu, né? Olha no espelho. Se você não viu, olha no espelho. Quem sabe se encontram lá, né? Muda, queridos. Aqui, os nossos olhos, o Senhor está ali brilhando em nós. Há uma alegria, porque estamos nele. Por isso, crente que está vivendo Jesus na sua essência, não pode estar andando de cabeça baixa, não. Tem que levantar a cabeça e estar olhando para o autor e consumador da sua fé. Entendendo que Jesus, Ele te resgatou, te salvou, te libertou, te transformou. Ele está impactando a tua vida todos os dias para você mudar o seu comportamento, a sua forma de falar, a sua forma de agir, para que as pessoas sejam impactadas. Hashtag Viva Jesus. Quando necessário, pregue. A tua vida vai estar externando Jesus. Será que exala o bom perfume da sua vida? Será que as pessoas estão realmente percebendo Jesus? Queridos, as pessoas muitas vezes,
elas, em alguns trabalhos, né? Eu tive um gerente, certa feita, que ele falou uma ocasião para mim, antes de me contratar, que ele já tinha contratado muitas pessoas da igreja e que ele não queria mais contratar ninguém. Por quê? Por quê? Testemunho. Um testemunho. As pessoas que passaram lá não deixaram boas lembranças. E ele me contratou. Desafio, porque o Senhor mostrou para ele que era para ele me contratar. Graças a Deus eu fiquei 3 meses lá e saí por uma decisão minha, que surgiu uma oportunidade diferente. Mas eu creio que nesses 3 meses eu pude honrar o Senhor lá. Então, queridos, nós precisamos, aonde nós estivermos, fazendo a diferença. Honrando Jesus. Porque esse é o chamado. Por quê? A palavra de Deus diz, portanto, lembre-se que porque somos criação, somos o melhor de Deus, amados. Realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Deus preparou todas as coisas para nós estarmos praticando boas obras. Você é resgatado em Jesus, você é transformado, livre do pecado, né? Você não é mais escravo do pecado. As tuas emoções precisam estar sendo lançadas aos pés da cruz. Porque, queridos, existem muitos pecados que nos aprisionam. Tem muitos pecados, muitas vezes a pessoa tem um problema sério sexualmente. Muitas vezes a pessoa tem um problema sério com orgulho. Às vezes uma coisa parece tão simples, mas é um pecado que tem escravizado pessoas. A pessoa orgulhosa. Ela não consegue romper para pedir perdão. E ela está escravizada pelo pecado do orgulho. Tem pessoas que têm, na questão de sentimentos, está aprisionada ainda em sentimentos, falta de perdão e tantas outras coisas. Então nós precisamos estar colocando tudo isso aos pés da cruz e não deixar margem para o inimigo. Não deixar margem para o inimigo. E estar sendo o Senhor, Jesus, o Senhor da nossa vida. Ele sendo o Senhor. Com isso eu estou vivendo algo novo e agora eu tenho algo para oferecer para as pessoas. Jesus me salva para boas obras. E ali eu começo realmente a viver a essência do Evangelho fazendo boas obras. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento chamados incircuncisão, pelo que se chama a circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Cristo, Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Outrora nós estávamos afastados. Aqui ele está falando para o contexto do gentil, que não estava na circuncisão, não tinha passado pelo processo do judeu. Mas isso é para nós hoje também. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos longe dele. E ele olha para nós e nos dá uma oportunidade. Como Zaqueu estava naquela árvore, Jesus disse, convém-me pousar na sua casa hoje. Zaqueu quem era? Um publicano, um cara que não era boa gente. O judeu não gostava muito dele, e ele era judeu. Só que ele trabalhava para Roma. Então o cara era inimigo do povo. Era um fiscal da Receita, naquele momento. E tudo indica que não era muito boa gente. Mas quando Deus dá a oportunidade, diz, Zaqueu, me convém pousar em tua casa. Jesus diz hoje para nós, seu José Luiz, me convém pousar na sua casa hoje. Como é que você vai receber essa notícia? Como nós temos recebido o presente de Deus? O homem era pequeno, desce daquela árvore, deve ter se machucado tudo, né? Porque deve ter sofrido já para subir. E daí desce ali, animado, porque Jesus se propôs a ir na casa dele.
Jesus se propõe a ir para a nossa casa. Quando nós aceitamos, a Bíblia diz que nós recebemos no nosso coração o selo, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo. E Ele propõe estar conosco. E qual é a nossa condição agora dentro da nossa casa? O negócio pega fogo, tapa, soco e aquela coisa toda. Mas Jesus está ali. Onde que está Jesus nessa hora? Ele saiu um pouquinho, então você aproveitou o gancho a viver um tempo diferente. Jesus está na nossa casa. Jesus está na sua casa. Jesus faz morada em mim e em você. Qual é o nosso comportamento? Como nós temos reagido? Como nós temos vivenciado esse Jesus maravilhoso? Ele nos chamou e nos salvou para vivermos algo novo, amados. Você foi salvo para propósito. Entenda isso. Viva isso. Não deixe a tristeza invadir o seu coração. Não deixe as circunstâncias tentar te dominar. Entregue seu coração e sua vida inteiramente ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui, quero ser um instrumento usado nas tuas mãos. Eu quero ser um canal de bênção, onde eu passar, realmente eu possa fazer a diferença. Esse tem que ser o nosso foco, amados. Eu preciso, correr atrás desse objetivo cada dia. Você não pode ficar pensando em outras coisas a não ser agradar o coração do Pai. Queridos, quando as pessoas lá no Antigo Testamento ia ser ofertado algo para o Senhor, o que era ofertado para o Senhor? Um animal? Amém? E esse animal, ele era defeituoso? Ele tinha que ser um animal puro, perfeito, sem mancha, sem nada. O Senhor nos aceitou do jeito que nós somos, impuros, todo levado à lasqueira, né? Cada um aqui tem um histórico, tem um passado. O Senhor não está interessado no nosso passado, porque o sangue de Jesus veio, cobriu, limpou, não é nem cobriu, né? Ele apaga, ele joga no mar do esquecimento o nosso passado. Porém agora eu recebi essa oportunidade. E agora eu não posso ter mancha. Eu não posso estar defeituoso, eu preciso estar em perfeita condição para o Senhor. Como é que eu vou servir o Senhor agora de qualquer jeito? Não, é para o Senhor mesmo. Eu vou cantar de qualquer jeito, é para o Senhor. Não, queridos, nós vamos fazer o nosso melhor. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor com o nosso melhor. E quando nós falamos em adoração, né? O livro do John Bevere, né? Kryptonita, fala sobre adoração. Ele me ensinou algo muito especial. Que adoração é obediência. Porque quando Jacó não, fugiu o nome do homem agora? Abraão, obrigado. Ainda bem que tem gente que lê a Bíblia. Abraão vai sacrificar Isaque? Amém, Jesus. Ele diz: eu vou adorar ao Senhor no monte. E esse termo adorar ali é realmente o louvor ali, a obediência. A obediência. Quando nós pensamos em obediência, começamos a pensar na nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor. Será que nós estamos adorando o Senhor? Chegamos aqui na igreja, levantamos as mãos e cantamos. Estou fazendo uma adoração ao Senhor. Amém? É uma forma. Mas a nossa obediência é a maior expressão de louvor ao Senhor. Amém? A tua obediência. O Senhor está te chamando para você cumprir o propósito. Temos pensado sobre esse bairro, queridos. O propósito de nós anunciarmos a palavra. Nesses dias de pandemia, nós estamos ainda meio na vantagem aí, né? De não sairmos, banho-maria, né? E tal. Mas vai passar isso aí em nome de Jesus e vamos impactar esse bairro. Vamos movimentar esse bairro aqui. Deus tem nos chamado para fazer a diferença aqui. Vamos cumprir o propósito, salvos para o propósito. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé, amados, com seus olhos fechados. Scott diz assim: a igreja tem como finalidade a reconciliação do mundo para a qual veio Cristo.
em todas as suas relações entre si. Os cristãos devem buscar realizar essa ideia formativa da igreja, que você foi chamado para ser um reconciliador. Amém? Você foi chamado para isso. Você precisa entender o propósito. Deus tem te chamado para você ser um instrumento dele. Saiba que João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, diz o Senhor, mas eu os escolhi para irem dar fruto. Fruto que permaneça. Que nós possamos verdadeiramente entender isso. Entender que o Senhor tem nos chamado para sermos frutíferos. Amém? Que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar e já vamos começar o nosso tempo de ceia. Mas queria orar por você primeiramente. Pedir que o Espírito Santo possa ministrar algo novo no seu coração. Seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos nosso coração ao Senhor. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor tem revelado a Tua palavra para os nossos corações, para a nossa vida. O Senhor tem um propósito para nós e nós queremos ser cumpridores deste propósito. O Senhor nos salvou para que sejamos instrumentos usados nas Tuas mãos. Ajuda cada um aqui a vencer, Pai, as suas limitações, as suas falhas, e que possam romper em fé. Que esse tempo seja um tempo novo, um tempo onde o Espírito Santo esteja gerando vida no Espírito, gerando algo novo, um desejo ardente, Pai, de poder anunciar a Tua palavra. Eu oro a Deus agradecido e pedindo a Tua direção para esse tempo que nós vamos participar, que é o tempo da ceia, ceia do Senhor, onde nós podemos fazer algo, Senhor Deus, que é em memória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.